Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Lorene, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Prever. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. O que é uma nutricionista gestacional, Lorene? Toda a fase da gestação, tanto também da preparação para a gestação e também no período gestacional, é importantíssimo com que as mulheres se cuidem. Não só as mulheres, mas também o casal que deseja engravidar. Porque toda programação gestacional, todos os nutrientes que você leva, demanda de programação para o resto da vida. Eu até costumo falar para as minhas pacientes, não é apenas na gestação que se cria um olho, que se cria uma mão. E aí, dependendo dos nutrientes que você leva para a gestação, isso define muito do que você é hoje. Entendi. Quer dizer, e também, a partir do momento que você... o casal ficou sabendo, nós estamos grávidos, né? A gente precisa ter mais cuidado com o que a gente está comendo. Com certeza. Eu falo que até antes, o óvulo demanda de 3 meses para ser amadurecido. E todo nutriente que carrega no óvulo favorece a gestação. Entendi. Desde o positivo até mesmo todo o desfecho no como vai ser essa gestação. E o espermatozoide leva 74 dias. Então, o que é feito antes da gestação também define como vai ser essa gestação. Que interessante. E como é que é a aceitação do casal quando esse tipo de orientação é passada? A aceitação é muito melhor porque, além dos desfechos positivos, por exemplo, o casal se programa para uma gestação, já estamos definindo que vamos tentar engravidar. Nem sempre o tentar engravidar acontece de primeira. E neste caso, ocorre-se um tempo de tentativas. E neste tempo de tentativas pode ser um momento de preparação. Entendi. Quando acontece o positivo, aí é a grande alegria. Aí vem os cuidados gestacionais. Entendi. E assim, pela sua experiência, quando o casal te procura pela primeira vez, os hábitos alimentares desse casal estão muito errados? Ou assim, a maioria das vezes é fácil de dar o rumo certo? Acredito que o padrão alimentar hoje em dia, não só do casal que está tentando engravidar, mas da maioria não estão bons, não. Entendi. Este padrão, o que é o padrão? O padrão é o que você faz mais vezes. Né? Eu tomo uma cervejinha. Mas está dentro da sua rotina? É no dia a dia? É só final de semana? Ou é só em eventos? Então, aquilo que ocorre mais vezes é o que direciona o padrão da sua alimentação. E nosso corpo é o que a gente faz 80%. Então, aqueles 20%, um sorvetinho, uma cervejinha, uma saída, não vai influenciar tão negativamente. Mas o que você faz todos os dias que influencia. As facilidades, né? Vamos esquecer do casal na gestação aí, né? As facilidades, né? E você está no mercado, na saidinha sempre tem ali um salgadinho, tem aqueles perigosos ultraprocessados e tudo mais, que são chamativos e estrategicamente são colocados ali mesmo, né? O risco é você ir no mercado com fome. Esse é um grande perigo mesmo. É verdade. Não, e a correria do dia a dia acaba facilitando, você tem já o alimento quase que pronto, né? Que não é o ideal, e isso acaba sendo uma armadilha, né? Com certeza. Até tem essa estratégia, e no mercado com fome é um grande perigo, porque o nosso cérebro ele é ancestral, então ao momento que você tem fome, você busca por alimentos mais palatáveis, e geralmente esses alimentos são mais artificialmente prontos para serem vendidos para isso mesmo. E esses alimentos palatáveis estão com maior teor de gordura, de carboidrato e de sódio. Então, quando você pega um salgadinho chips, ele vai ter alto teor de sódio, alto teor de carboidrato e alto teor de gordura. E esse é o boom onde atinge todo o paladar e todo o conforto mental. Entendi. Que bom, né? É que culturalmente a gente não está acostumado com isso, né? Que bom que nesse momento de fome, que você passasse no mercado, passe ali uma maçã, higieniza rapidinho e começa a comer a maçã, né? Mas não é o hortifruti que fica na porta do caixa. É verdade. A armadilha não é a maçã, né? Não é o hortifruti, né?
O pior, às vezes os ultraprocessados estão nas regiões mais baixas do mercado para atrair as crianças, inclusive. Né? Tem isso também, é verdade. Até porque a maçã perde para batata. Né? A batata frita ainda vai bem à frente por conta disso, porque na fome a mente dá sinal para o corpo, para os olhos fazer a escolha imediata. E geralmente, o que mata mais a fome vai ser mais o pão do que a própria maçã. Por isso que você prevenir e programar o momento de comer, você consegue se conscientizar e fazer boas escolhas. Agora, na fome, na impulsividade, aí a mente vai falar mais rápido e a sua mão vai chegar mais facilmente no pão. Lohane, é mais difícil, por exemplo, você mudar os hábitos alimentares da família? Porque não adianta, de repente, a mãe, independente de estar grávida ou não, o pai, tentar mudar os hábitos se a família não tiver os hábitos. E a gente percebe, quando você tem um pai e a mãe obesos, a tendência é que os filhos também sejam, porque os hábitos errados, os hábitos alimentares, vão acabar sendo os hábitos da família, né? Sim. Até tem uma frase bem conhecida que fala, ou você muda o ambiente ou você muda de ambiente. O ambiente influencia diretamente as suas escolhas. Então, é muito difícil você mudar de ambiente no âmbito familiar. Então, o ideal é que você tente conscientizar toda a sua família para fazer boas escolhas. Um exemplo. Se eu gosto de um refrigerante, vamos só colocar aqui, uma Coca-Cola. Eu gosto muito de Coca-Cola. E eu quero diminuir esse refrigerante para eu conseguir atingir o meu objetivo. Ou para emagrecer, ou para melhorar a minha fertilidade, porque o refrigerante ele tem um impacto. Neste caso, vai ser muito difícil eu tirar a Coca de uma vez. Ainda mais se eu chegar em casa, logo na hora do almoço, ou aquele almoço bem corrido do dia a dia, e tem uma Coca geladinha em cima da mesa que alguém colocou. Então, o ambiente, você cuidando do ambiente, facilita muito as escolhas certas. Perfeito. O trabalho do nutricionista vem sendo mais exaltado nos últimos tempos, que as pessoas buscam aí por uma mudança no corpo e tudo mais? Eu acredito que sim. Eu estou formada há 14 anos. Há 14 anos eu atendo em consultório aqui na cidade de Botucatu. Quando me formei, ou até na época da faculdade, eu lembro que as pessoas perguntavam, mas o que você faz? Eu acredito que... E não faz muito tempo, né? E hoje já tem essa consciência. O que o nutricionista já faz? Já não me perguntam mais, mas o que você faz? Perguntam a especialidade. Assim como toda a área da saúde, existem subespecialidades. Né? Na área médica tem o oftalmo, ortopedista, dermatologista. Então, na nutrição também tem esse direcionamento de especialidade. Mas sim, eu acho que a graduação da nutrição, a profissão nutricionista, vem ganhando muita força. E o acompanhamento, né, da mudança, a partir da mudança alimentar, existe um acompanhamento para e passo que você toda semana, todo mês acompanha o desenrolar dessas mudanças que estão acontecendo quando se muda algumas regras da alimentação? Sim, com certeza. Mas poder repetir a pergunta novamente? Quando a pessoa aparece lá na primeira consulta, eu estou querendo mudar o meu hábito alimentar, né? Como é que é esse acompanhamento de saber que isso está dando certo? Porque não é só mudar o hábito alimentar, mas isso é condicionado também à atividade física e tudo mais. É um pacote ali e deve ser gratificante para um profissional quando recebe esse paciente depois de alguns meses, saber que está mudando. Já na apresentação dele, quando chega na porta do consultório, você está mais fininho, né? Com certeza. Às vezes eu vejo minha paciente na recepção, já vem aquela alegria por dentro. Eu tenho certeza que ela mudou. E é interessante essa pergunta, porque muitas vezes a gente olha como o peso a principal ponto para ser evoluído. Mas não necessariamente é apenas o peso que deve evoluir. Nós somos seres de multifatores. Então, é o peso, é o sono. Nossa, eu estou dormindo melhor. É o intestino. Nossa, meu intestino está funcionando bem melhor agora. Disposição.
nossa, hoje em dia eu estou muito mais disposto, conseguindo executar minhas atividades do dia, que antes eu estava muito cansado, precisando muitas vezes de um cochilo no meio da tarde. Então, são vários pontos a serem avaliados de evolução do acompanhamento. Então, é importante você ouvinte, olhar para você, ver assim, quais os pontos que você precisa melhorar. Você acorda, você vai dormir que horas? Desse tempo de dormir, seu sono é suficiente? Aqui eu não falo só de tempo de sono, mas de qualidade de sono. Porque a qualidade do sono afeta diretamente nossa saúde como um todo. Porque, de repente, se você dormir 4 horas por dia, mas dormir bem, independe se você dormir 8. Sim, nós somos programados, a sua genética vai dizer o quanto você precisa dormir. E, geralmente, os homens precisam dormir menos do que as mulheres. Sim, a disposição da mulher, ela muda quando o sono dela é maior e de melhor qualidade. E existem hormônios que são liberados para te direcionar nessa qualidade do sono. E isso vai favorecer com que o seu corpo trabalhe melhor no dia seguinte. Quem nunca passou por uma noite mal dormida e passou o dia se arrastando? E isso influencia diretamente até no consumo alimentar. Porque quando se dorme mal, direciona com que o corpo precise de mais energia. Então ele vai te pedir mais doces, mais carboidratos. E você vai precisar comer mais. Olha que interessante. A minha pergunta é justamente sobre essas necessidades, digamos assim. Muitas vezes a gente tem a sensação de que o corpo, o organismo, direciona a gente porque a gente, não porque a gente quer, mas porque a gente precisa. A gente fala muito da água, é o mais comum, né? Às vezes a sede e tudo mais é um indicador, mas às vezes, nossa, eu sinto que eu preciso comer algo salgado, eu sinto que eu preciso comer algo doce. O organismo, ele realmente trabalha dessa forma para te fazer entender qual a necessidade dele naquele momento. Isso. Ele tem momentos, até mesmo na gestação, tem momentos que a mulher não toma leite. E na gestação ela fala assim, nossa, eu tô com vontade de tomar leite. Eu vivenciei isso nas minhas 2 gestações. Eu tomo, não tenho nenhuma intolerância, nenhuma sensibilidade a leite. No momento da amamentação, eu fiquei fissurada por leite. Porque o corpo, nesse momento, há uma necessidade maior de cálcio. E o principal alimento que tem cálcio são os laticínios. Então, o corpo ele vai direcionar o seu pedido. Assim como você chegar no mercado com fome. Então, voltando à nossa temática. Você chegar no mercado com fome, ele não vai te pedir uma maçã, ele vai te pedir um pão. Então, o corpo ele faz um direcionamento de escolha. E, geralmente, quando ele faz o direcionamento da escolha para açúcar e doce, quer dizer que o seu cérebro está cansado. Ou você está precisando reabastecer. O seu carro está na gasolina muito baixa. Então, uma gasolina rápida é o açúcar. É o pão. Então, dependendo de como está o seu nível de bateria do corpo e o nível de bateria da sua mente, ele vai fazer um direcionamento da escolha alimentar. Uma carga rápida, né? Com certeza. Você falou aí sobre a vontade de tomar leite. E como explicar aqueles desejos muito estranhos de mulheres grávidas? Uma excelente pergunta. Às vezes, esses desejos estão envolvidos com necessidades e às vezes esses desejos são envolvidos por apenas vontade. Quando acontece de madrugada, então, é sensacional, né? E quando acontece do marido ter desejo também, né? Eu quero comer feijão com vinagre. Oi, o quê? Excelente colocação, porque o vinagre, ele está muito envolvido com o conforto no desconforto gástrico da gestante. Então, geralmente, na gestação, a mulher passa por desconfortos gástricos, até que aumenta ânsias, enjoos, náuseas. E esse vontade por acidez ajuda, é uma resposta do corpo para ajudar na digestão. Por exemplo, no momento da gestação, o hormônio que rege essa gestação chama progesterona. Progestação. E esse hormônio, ele precisa estar bem alto para manter o nenê no início da gestação. E esse hormônio tem 2 efeitos que a mulher sente de imediato na gestação. Primeiro efeito, sono. Porque esse hormônio de progesterona ativa neurotransmissores calmantes. Então a mulher fica bem relaxada, aquele sono profundo, que é um efeito um efeito
É diferente da mulher da menopausa, que este hormônio está muito baixo. Por isso que a mulher na menopausa sofre muito com insônia. E voltando à gestação, um outro efeito dos hormônios, dessa progesterona, é a queda da velocidade da digestão. É quando a mulher sente muitas náuseas, enjoos e até vômitos, e também passa por problemas intestinais. E o intestino fica um pouco mais preso. Entendi. E existem alimentos que a gestante deve evitar durante a gravidez? Sim, existem vários alimentos que devem ser cuidados ou também excluídos. Por exemplo, café. Café é uma bebida que a gestante tem que tomar muito cuidado. Desde antes da gestação, porque o café pode afetar negativamente a fertilidade. Nossa, meu Deus, Nutri, então você vai me tirar meu cafezinho? Não necessariamente vai precisar ser excluído este café, mas reduzir com certeza. Além do mais, na gestante que estiver com aumento de pressão, a gestante que estiver com cuidados do bebê que não esteja ganhando peso e a gestante que estiver inchando muito, tendo edemas, essa gestante ela precisa reduzir ainda mais o café, se possível excluir. E um alimento que não pode ser consumido é a fruta carambola. A carambola leva uma toxina que não deve ser consumida na gestação. O bom é que hoje, na nossa região, a gente não tem tanto hábito de comer carambola. Mas aquela pessoa que tem uma facilidade de encontrar a carambola, é importante excluí-la. E outros exemplos, né? Refrigerante, frituras, bebida alcoólica é 0, porque pode sim afetar a formação do bebê. Frutas vermelhas e limitar a uma porção, porque a fruta vermelha tem um nutriente chamado resveratrol, e este nutriente dificulta a formação cardíaca do bebê. Então, são vários pontos e cuidados que a gestante tem que ter. É importante também que a gestante que ela tenha já conhecimento sobre as intolerâncias dela, né? E isso é comum ou, de repente, num primeiro exame, na primeira consulta, quando é necessário fazer os primeiros exames, é que é detectada essa intolerância? Às vezes, a gestante ela já tem essa percepção, né? Porque existe existe a sensibilidade, existe a intolerância e existe a alergia. Tá. Então, dependendo, se uma pessoa ela é mais sensível ao leite, não quer dizer que ela é intolerante. Ela só tem uma sensibilidade de quantidade de consumo daquele alimento. Ou se ela tiver uma intolerância, aí a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do sintoma, do que afeta, o que acontece na gestante quando ela come tal alimento. Tá. E aí, com isso, tem que ser reduzido. Ou até mesmo se ela for alérgica a um alimento, desta alergia, a gente tem que ser retirado. E os cuidados com a alimentação durante a amamentação? Como funciona? A amamentação, eu falo que é um dos mais desafios da vida. Eu passei 2 vezes, com 2 experiências, e eu falo que se a amamentação fosse fácil, não existia campanha. É um grande desafio. E a alimentação na amamentação envolve os parâmetros a mulher já está cansada, com privação de sono, no puerpério. Aí o que ela recebe de visita leva um bolo, e às vezes o excesso de açúcar pode afetar os gases do bebê. Então tem alguns alimentos que a mulher que esteja amamentando precisa ter cuidado, porque passa para o bebê. A maioria do que a mãe consome passa para o bebê, principalmente nas primeiras 3 horas da mamada. Então, se eu comer um alimento agora e eu for amamentar nas primeiras 3 horas, provavelmente o meu filho vai receber este alimento. E se for alimentos mais enérgicos, como café, pode gerar uma irritação no bebê. Ou se for muita pimenta, também. Porque o intestino do bebê é muito sensível e ele não está amadurecido para receber um número de ativos que pode afetá-lo. Depois desse processo, chegou o bebezinho, está amamentando, a família muda os hábitos mesmo? Ela mantém aquilo? Já chegou o bebê, a gente mudou os hábitos, procuramos lá a nutricionista Lohane e de repente eu me acostumei, é uma alimentação mais saudável. Isso é mais comum de acontecer?
Para o filho, sim. Para o filho, sim. Às vezes eu falo, o filho recebe tudo de bom. O filho, ele tem a programação da alimentação dele, compra fruta, dá o alimento, às vezes retira o sal, conforme a orientação do nutricionista ou até mesmo do pediatra. Mas às vezes os pais levam para uma alimentação mais imediata. Pelo cansaço, pela demanda do dia a dia. Quando acontece o segundo filho, a segunda gravidez, a mãe já está, o casal já está mais preparado, né? Com certeza, eu falo, o segundo filho é bem mais tranquilo. Eu imagino, não tenho 3, mas imagino que 3, quanto mais filhos, ficam mais tranquilos ainda. Você já sabe o que vai acontecer. É comum que a mulher precise suplementar algum nutriente durante a gestação? Sim, existem nutrientes fundamentais para gerar uma saúde materna e uma saúde do desenvolvimento adequado do bebê. Então, por exemplo, metilfolato é um nutriente fundamental que a gestante precisa suplementar por toda a gestação. Ele pode ser iniciado 3 meses antes, mas tem estudos que mostram que quanto mais tempo a mulher estiver suplementando metilfolato, melhor vai ser o desfecho na gestação. O que é esse metilfolato? Metilfolato é um nutriente ativo do ácido fólico. Ácido fólico é um nutriente sintético, que é a vitamina B9. Então, houve uma necessidade de suplementar as gestantes no Brasil há bastante tempo. Então, foi criado o ácido fólico para gerar uma suplementação em maior demanda. Mas hoje já se sabe que esse ácido fólico, por ser sintético, por ser artificial e pela dose dele ser muito elevada, hoje em dia não tem desfechos muito positivos com essa suplementação. Então, a suplementação certa que a gestante tem que tomar por toda a gestação é chamado de metilfolato, que é o folato metilado, que é o nutriente ativo. Eu dou até um exemplo para as minhas pacientes. Imagina um abacaxi. Um abacaxi com casca, com coroa, com tudo. Ele é como se fosse o ácido fólico. E imagina um abacaxi picadinho, prontinho para comer. Ele é como se fosse o metilfolato. Então, é muito mais fácil o seu corpo usar o nutriente na forma íntegra e às vezes artificial ou picadinho já pronto. Então, o metilfolato já é aquele nutriente pronto para o corpo usar. E além desse nutriente, então existem vários nutrientes e eu coloco aqui um segundo de extrema importância, que é a colina. A colina é um nutriente fundamental também para desenvolver o cérebro do bebê. E a colina está presente na gema do ovo. E a gestante conseguindo consumir de 3 a 4 ovos no dia, ela já atinge essa recomendação. Nossa, que interessante, né? Tudo isso com exames pré-determinados para saber da sensibilidade, da intolerância, da alergia e tudo mais, né? Porque tem gente que é intolerante, tem alergia a ovo, inclusive, né? Sim. Mas por isso que é importante. Você faz os exames, está tudo ok, aí você segue a recomendação de um profissional para você ter uma gestação tranquila, né? E mudar os seus hábitos alimentares, né? Eu queria perguntar a respeito das cápsulas prontas, de cápsula de ômega 3, cápsula disso, cápsula daquilo, até a fórmula de vitamina B e tudo mais, aqueles suplementos de A a Z, como se falam, tudo isso realmente faz bem, o corpo consegue absorver isso, o que é dispensável ele descarta, como é que funciona isso? Agora entramos num assunto bem delicado, porque quando a gente pensa em cápsula, por exemplo, esse suplemento de A a Z, existem nutrientes e qualidades de nutrientes. Então, por exemplo, existem nutrientes que são melhores, que são mais bem absorvidos e aqueles menos bem absorvidos. E existem interações entre nutrientes. O que são essas interações? Briga. É como se um brigasse com o outro. O ferro briga com o cálcio e vamos ver quem vai absorver. E geralmente um faz com que o outro não seja absorvido. Então, quando você compra uma fórmula pronta, que você não, às vezes não vem descrito a qualidade e a procedência daquele nutriente. E quando é muito nutriente misturado, a grande chance de você só fazer o investimento sem ter o benefício do resultado é grande. Então, o ideal é você fazer uma escolha de um suplemento direcionado para você.
E aí você consegue fazer com que você junte os nutrientes necessários e na forma certa. Esta forma certa é chamada de quelado. Então, quando você pega um suplemento, tá lá, zinco quelado, ele é melhor do que só o zinco. Porque o quelado é como se fosse protegido e vai fazer com que um nutriente não briga com o outro e você compra um suplemento para ter o resultado. Então, para você ter o resultado, às vezes o suplemento precisa estar na sua forma melhor. E para evitar diabetes gestacional, tem como com a alimentação? Hoje mesmo eu vou atender 2 pacientes com diabetes gestacional que me procurou. A diabetes gestacional, existem 2 pontos. Ou ela é uma diabetes que for... existe a diabetes na gestação e da gestação. A mulher que descobriu a diabetes no início, na gestação, é uma mulher que, às vezes, ela já tem uma predisposição à diabetes, já está na genética dela, e a gestação foi só um gatilho para vir à tona. E existe a diabetes da gestação. Geralmente, essa mulher descobre essa diabetes num exame chamado de curva glicêmica, ou teste oral de tolerância à glicose. Esta mulher, com entre 24 e 28 semanas, ela vai fazer um exame. E esse exame, ela vai tomar um líquido com 75 gramas de carboidrato, que é um líquido bem doce, e vai fazer a avaliação da glicemia antes de tomar o líquido, 1 hora depois e 2 horas depois, que é chamada a curva glicêmica. E esta curva glicêmica precisa estar normal. Se der alterado, é o diagnóstico da diabetes gestacional. A partir do momento que houve o diagnóstico da diabetes gestacional, precisa cuidar, porque riscos podem acontecer, até riscos de perda gestacional ou de bebê em macrossômico, que a gente fala, que é um bebê muito grande para a idade. E isso gera consequências para o resto da vida deste bebê. Ele pode já nascer com diabetes, ele pode já nascer com obesidade, ou ter o gatilho dessas doenças crônicas em algum momento da vida. Então, cuidar do consumo alimentar e de estratégias nutricionais podem ajudar. E aqui, para você, ouvinte da Rádio Prever, já te dou 2 dicas para cuidar dessa diabetes gestacional ou também para qualquer diabético. Antes de qualquer alimento que tenha carboidrato, consuma um shot de limão, que é 1 dedinho de suco de limão com 2 dedinhos de água. O limão pode ser ou limão ou vinagre, porque o pH do limão e do vinagre ajuda a controlar a curva glicêmica do prato que você vai se alimentar. Isso é uma estratégia cientificamente comprovada. E a outra estratégia é: não se preocupe com só o que você come, mas a combinação dos alimentos que você faz. Então, a partir do momento que você descobre a diabetes, não quer dizer que você vai excluir o macarrão, o pão, o arroz da sua vida. Mas, às vezes, você, no mesmo prato, conseguir colocar salada, proteína e azeite, a combinação ajuda com que o carboidrato deste prato, que vem do arroz, do pão ou do macarrão, seja lentamente absorvido. Porque o problema do diabetes é a glicemia alta. Como que a gente controla essa glicemia? Fazendo com que a gente tenha um prato com mais fibras, mais proteína e mais gordura boa, por exemplo, do azeite. A gente gostaria de agradecer a participação da nutricionista gestacional Lorraine Golino aqui no Primeiro Jornal. Vai ser convidada outras vezes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.